Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia. Ainda vamos continuar na questão da globalização. Vamos falar um pouco sobre agora as fases da globalização e, novamente, dando um reforço na questão da globalização econômica, tá bom? Bom, então, como nós já vimos anteriormente, a globalização nada mais é que um processo, né, de integração tanto política, econômica, cultural, de forma mundial, que acabou sendo aí marcada pelos avanços tanto dos transportes quanto da comunicação, né? Ou seja, então, esse avanço dos transportes e da comunicação acabou facilitando essa interligação entre os povos, tá? E tudo isso acabou se dando, né? Esse avanço aí da informação no que nós vamos chamar de revolução informacional, que começou lá na década de 70, com a introdução aí dos computadores, tá? E também das redes de telecomunicação instantâneas aí que facilitou as trocas de informação. Claro que hoje isso daí é muito mais moderno do que lá atrás, no passado, né? Então, com o advento do computador, das redes, com a modernização, né, de todo esse equipamento, a informação através desses meios de comunicação se tornou muito mais eficaz e muito mais rápida, tá? E com isso, nós vamos ver que há tantos hábitos de consumo, como formas de vestir, filmes, né, que nós assistimos hoje, entre outras coisas, formas de buscar informações, de buscar notícias, propagandas, tanto a parte de música, né? Então, nós temos acesso hoje a tudo isso de forma praticamente instantânea, né? De uma forma muito rápida e instantânea. Bom, então, a globalização, nós podemos dizer que ela teve fases, tá? Então, aí nós vamos falar sobre algumas fases. Então, teve a primeira fase, e essa primeira fase ela é muito antiga. Ela começou lá atrás, nas grandes navegações marítimas do século XV, século XVI, onde essas grandes navegações, né, foram em busca do quê? De novos mercados, de novas rotas, de comercialização, né? Então, com isso, novas rotas de comercialização, elas foram descobertas. E com isso aí também trocas, tanto culturais, informacionais, tudo mais, tá? A segunda fase da globalização, ela vai se dar mais ou menos, tá? Entre meados ali de 1851 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, onde nós vamos ver aí todo um processo de dominação política, econômica, militar. Nós vamos ter aí o advento do rádio, o advento de telefones, né, telefonia fixa. Nós vamos ter aí a duplicação e criação de novas redes de ferrovias, tá? Também nós vamos ter aí o processo de melhorias e a criação, o surgimento de automóveis modernos, sofisticados. Nós vamos ter os aviões, né? Entre outros aí, outras tecnologias que surgiram aí durante esse processo, né? Então, esse processo acabou melhorando muito, né, a comunicação de forma mundial. A terceira fase da globalização, ela vai se dar de 1945 até 1989. Então, durante a Guerra Fria, que nós vamos falar mais para frente, depois mais detalhadamente em outras aulas, que foi o conflito entre os blocos capitalistas e socialistas, né? Os capitalistas, os Estados Unidos, que tinha uma política da livre iniciativa. E do outro lado, nós vamos ter a União Soviética, tá? Que ela tinha uma economia planificada, né? Que é o socialismo. Então, com o fim desse conflito, né, nós vamos ter aí um grande marco dentro da globalização, tá? Que foi lá
fim da década de 80, início da década de 90. Bom, então, dentro desse processo aí do período da Guerra Fria, nós tivemos muita troca de tecnologia nesse período. Como assim muita troca de tecnologia nesse período? Porque tanto os países capitalistas quanto os socialistas, eles queriam mostrar que a sua forma era melhor. E aí, com isso, eles acabavam o quê? Correndo atrás aí dessas melhorias, desses avanços tecnológicos, né? Porque era uma forma de provar que o modelo econômico era melhor que o outro, né? E por que Guerra Fria? A Guerra Fria porque ela não foi uma guerra de enfrentamento, né? Ela foi uma guerra tecnológica que teve nesse período, uma guerra no qual um modelo econômico de um país queria se sobressair sobre o outro. E aí isso acabou facilitando aí todo esse processo, todo esse desenrolar do avanço da globalização, tá? Então, com o fim desse conflito, nós vamos ter aí um grande marco da globalização, que foi o início aí da década de 90. E aí nós vamos ter a quarta fase, tá? Na qual estamos vivendo até os dias de hoje, que seria essa quarta fase, que não deixa de ser uma consolidação do capitalismo, né? Então, a quarta fase é a pós-Guerra Fria, onde nós vamos ter aí o avanço do capitalismo nos países que até então adotavam, né, anteriormente ainda adotavam o regime socialista, tá? A prática do socialismo, né? Então, nós vamos ter aí um avanço muito maior na área da informática, das telecomunicações, da área da química, da biotecnologia, da robótica, entre outras áreas que até os dias de hoje, né, estão avançando tecnologicamente, né? Então, todos os dias nós vemos aí novas tecnologias surgindo. Hoje nós temos grandes computadores na palma da mão, que nada mais é do que o celular. E cada vez mais esse celular ele vem se tornando arrojado para o quê? Suprir as necessidades de quem precisa desse tipo de equipamento, tá? Bom, então se nós pararmos para observar o que acabou alavancando, o que acabou sendo, que podemos dizer assim, os motores da globalização, né? Então, por exemplo, um dos exemplos, né? A própria questão do transporte de passageiros por avião. Hoje, se você quiser se deslocar aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pega a ponte aérea Rio-São Paulo e em questão de 45 minutos, 1 hora, você já está no Rio de Janeiro. Então, esse encurtamento facilitou muito a vida, principalmente da área de negócios, né? Facilitou muito essa questão do deslocamento, porque até então, senão você ficaria entre aqui Rio e São Paulo, média de 4 a 5 horas em trânsito, né? Então, você perdendo, entre aspas, 1 hora de deslocamento, você consegue ter muito mais, você consegue desenvolver mais transações do que você ficar horas em deslocamento num veículo por terra, tá? Facilitou também a troca no cenário mundial, porque você pode sair hoje daqui do Brasil e ainda hoje você chega nos Estados Unidos. Essa troca, esse trânsito é muito mais rápido. Mas se nós pararmos para pensar lá atrás, que esse deslocamento era feito de navios e demorava dias. Então hoje você em horas, você está em outro país, você está em outro continente. E essa troca, esse transporte de passageiros via aéreo facilitou muito o crescimento e alavancar cada vez mais a questão aí da globalização. Claro que em contrapartida nós vamos ter aí os grandes avanços em tecnologia, nós vamos ter aí o cenário da telefonia, antes a telefonia fixa,
que foi crescendo, foi se desenvolvendo e as pessoas passaram a ter dentro das suas residências, e hoje em dia nós temos aí a telefonia móvel, celulares, que facilita muito, você pode estar em qualquer lugar se conectando com pessoas do mundo inteiro. A internet, né, que nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo tem sido o nosso grande aliado para podermos desenvolver as nossas atividades cotidianas, né, manter os empregos, manter de certa forma a economia girando, né? Então a questão do home office cresceu muito por conta disso, por conta do advento aí e essa facilidade da internet, e também nos possibilita aí essa troca que nós estamos tendo. As redes sociais, hoje você conhece pessoas de outros lugares do mundo em questão de minutos, você conhece outras culturas, modos de falar, de se vestir, de pensar, de religião e por aí vai, né? Tudo através também dessas redes sociais. Nós temos aí o que facilita muito isso também, que é considerado aí um dos motores da globalização, a questão da fibra ótica, e aí nós temos a comunicação em grande escala, tá? E por aí vai, grandes adventos que vão surgindo diariamente, né? Porque é uma área que ela vem crescendo, que ela vem se desenvolvendo, e a tendência disso é cada vez mais ter uma modernidade. Então é algo importante para pensarmos, independente da área de formação, de atuação que vocês forem exercer, seja, claro, a área da informática, que hoje aí está em franco crescimento, seja na área da administração, seja na área de alimentos, na área de nutrição, enfim, independente da sua futura área de formação, é importante que você busque sempre crescer nessa questão de tecnologia, ver o que a sua área ela vai se desenvolver, no que a sua área ela está crescendo, o que se busca de novo, o que se busca de atual, e você sempre buscar essa constante atualização, né? Ainda mais hoje nesse mundo que de uma hora para outra tudo acaba mudando, as informações mudam e nós temos que buscar estar sempre antenados, né? Mas claro que esse antenado aí de uma forma correta, né? Buscando fontes seguras de informação e tudo mais, tá bom? Bom, então agora eu vou falar especificamente da questão, o que foi mais a fundo a globalização econômica, tá? Então, a globalização da economia, vamos dizer assim. Se nós vamos voltar lá no que eu estava falando agora há pouco, né? Pós Segunda Guerra Mundial, vai se intensificar aí, claro, o processo de globalização, tá? Mas esse processo ele acaba se consolidando lá na década de 90, com a vitória do capitalismo no fim da Guerra Fria, tá bom? Então, essa vitória do capitalismo, podemos dizer assim, da Guerra Fria, ela vai começar lá atrás, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Por quê? Os Estados Unidos, ele já prevendo aí, por conta do tempo que estava se desenrolando a guerra, já prevendo a derrota da Alemanha, acaba chamando seus aliados. Quem eram seus aliados? A Inglaterra e a França, tá? E acaba aí articulando com eles. Por exemplo, o mundo vai ser outro daqui para frente, após a guerra, e nós temos que melhorar essa questão, né? Como que vai ser aí esse consumo no mundo pós Segunda Guerra, né? Já prevendo isso um ano antes do término da guerra. Então, eles já tendo essa visão, né? Eles acabam prevendo que, claro, que o mundo seria um mundo de consumo, né? Só que esse consumo acabaria sendo o foco, tá? O consumo de produtos americanos, né? Que seria o grande crescimento aí dentro da história que nós vamos ter dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Então, o produto americano, pasmem, né? O produto americano que mais foi consumido no mundo
por incrível que pareça, foi o dólar, né? Então, foi a questão do dinheiro, né? Então, o produto americano mais consumido no mundo foi o dinheiro, tá? E isso tudo porque lá na conferência de Bretton Woods, né, que foi organizada para o quê? Para articular essa nova dinâmica do capital do mundo, tá? Os Estados Unidos, ele acaba fazendo o quê? Ele determina que a nova moeda do mundo seria o dólar, né? Então, e por que o dólar? O dólar, nesse período, logo no comecinho, ele tinha uma paridade fixa com o ouro, né? Então, por exemplo, se o ouro custasse 12, o dólar custaria 12. Então, as pessoas ficavam sempre antenadas quanto custava o ouro para já ter essa noção de quanto seria a questão aí do dólar, tá? Mas isso não durou muito tempo. Com o tempo, isso acabou mudando. Por quê? O dólar, ele continua ganhando grande notoriedade. Então, podemos dizer, com isso, né, nesse período também, dessa questão do surgimento do dólar e tudo mais, lá na conferência ainda de Bretton Woods, foi criado o Banco Mundial e o FMI, tá? Na mesma conferência lá de Bretton Woods. E lembrando que tanto o Banco Mundial quanto o FMI, eles pertencem à ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. Bom, então, o dólar, se nós pararmos para pensar, ele é uma moeda importante até os dias de hoje no mundo, tá? Ele acaba representando aproximadamente 2/3 das reservas mundiais. Ah, professora, mas hoje em dia também nós temos o euro, e o euro hoje ele vale mais que o dólar, ok, tá? Mas ainda a moeda mais usada acaba sendo aí o dólar, tá bom? Bom, mas vamos lá, por que que o dólar acaba sendo tão importante, né? Então, nós temos lá, como eu falei para vocês, a criação do FMI e do Banco Mundial. Então, vamos lá. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele foi criado, né, para fornecer crédito para países pobres, principalmente países da Ásia, da América Latina e da África, tá? Bom, então com esse empréstimo que é pago, como esse empréstimo, né, ele é pago pelos países pobres. Se eles não têm dinheiro, eles pedem dinheiro para o FMI. E como que eles pagam, né? Então, esse pagamento desse empréstimo, quando é feito através do FMI, ele é pago através de ajustes econômicos que os países acabam realizando. E aí, por muitas vezes, como é feito esses ajustes econômicos, né? Esses ajustes econômicos, eles são feitos diminuindo os gastos públicos. E aí, infelizmente, nós vamos ver que acaba se tendo um menor investimento na área da saúde, um menor investimento na área da educação. Vemos isso já em diversos casos, em diversos países, que para-se de ter a questão da aposentadoria paga pelo governo e por aí vai. Por quê? Porque eles têm que pagar o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E quando eles pagam o que eles pediram, eles não estão pagando o valor que eles pediram, eles estão pagando juros, né? Então acaba se tornando aí o FMI um grande vilão dos países pobres, porque você acaba tirando o investimento do seu país para pagar uns juros e ainda não pagou aquilo que você pegou do Fundo Monetário Internacional, tá? Bom, então aí no momento de crise dos Estados Unidos, vai querer surgir os BRICS, né? Os BRICS eram formados pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, tá? Esses países, eles se juntaram com o intuito de criar um novo banco para substituir aí o FMI, né? Mas aí a crise acaba chegando nesses países emergentes e isso não vai para frente. Então, acaba não acontecendo, tá? Bom, outro mecanismo que acabou sendo criado
pelos Estados Unidos para fortalecer ainda mais a questão do dólar foi o Banco Mundial. E o Banco Mundial, ele foi criado lá atrás, né, com a intenção do quê? De auxiliar, de ajudar os países para a reconstrução do pós-guerra. Então, a função da criação do Banco Mundial foi essa, né? Reconstrução dos países do pós-guerra. Então, dentro também, né, do Banco Mundial, nós vamos ter o BIRD. O que é o BIRD? É o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, esse BIRD, ele se preocupa com essa questão da reconstrução dos países pós-guerra, e o Banco Mundial, ele acaba hoje tendo uma função de auxiliar os países que necessitam, principalmente, né, países da América Latina, da África, da Ásia, que ainda necessitam aí desses recursos, tá bom? Bom, e aí nós vamos ver, né, que com o fim da Guerra Fria, né, a China e a Rússia acabam também ingressando no FMI, tá? Então, esse processo que se deu lá no final da década de 80, início da década de 90, que é o fim, né, da Guerra Fria, esse processo econômico, processo econômico da globalização foi pautado lá atrás, que começou, como eu disse para vocês, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né, onde os Estados Unidos ele se articula de forma a começar a criar formas e recursos para ele crescer, né? Então tudo isso, esse processo, ele foi paulatino e ele foi muito bem estruturado e muito bem articulado, tá bom, pessoal? Turma, estarei aqui na plataforma Teams à espera de vocês. Para qualquer dúvida, estamos aí. Beijos a todos!